Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo que está vindo aqui, nós vamos ver uma questão que acontece com muita gente, ou seja, a gente começa a se envolver com a pessoa e depois então a gente já cria tanta expectativa, a gente já se joga de cabeça, não é? E depois que a gente vai para a cama, a pessoa vai se afastando. Como que a gente pode, na verdade, entender isso? Como que a gente pode detectar essa carência? Por que dessa carência, essa sensação de vazio? Por isso que a gente projeta tanto na outra pessoa. E a outra pessoa também, por que age desse jeito? Né? Só para querer nos levar para a cama, nos enganar? Vamos entender isso? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, né? E a gravação privada também tem três formas de você enviar o seu relato: por escrito, por áudio do WhatsApp. Eu não gosto de escrever, não sei me expressar, envio através do áudio, ou marcar uma conversa via Skype. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Oi André, tenho 25 anos, conheci um rapaz de 19, fomos nos conhecendo, eu tinha um pouco de medo do que poderia surgir, mas essa pessoa foi me conquistando aos poucos. Já tinha sofrido antes um amor que me custou 1 ano para esquecer. Este rapaz também sempre tinha um pé atrás, pois desde sempre disse estar empolgado, mas ter medo do que poderia acontecer com ele, de ser descoberto e tal. Tá, ser descoberto a questão dele ser gay. Então, tipo, ele fica dentro do armário, é isso. Oficializamos o namoro aos poucos e estava tão intenso que falávamos horas por telefone, Facebook, mas nos víamos quando calhava. Eu entendia isso. Aí tivemos a nossa melhor noite. Foi muito sensacional, especial mesmo. No dia seguinte, continuamos naquela onda, tipo no céu, nas nuvens. Depois, sem querer, mas já desconfiando. Gente, eu peço às vezes desculpa, porque assim, vocês não têm noção do tanto de erro que tem. Não só erro de gramatical, mas assim, de escrita mesmo. Então, é difícil muitas vezes para conseguir tentar entender o que está escrito aqui. Não, não dá. Não é? Eu até pausei um pouco, parei um pouco o vídeo, estava batendo um papo virtual, claro, com o editor aqui do canal, que é o Lucas, porque eu falei: Lucas, desculpa, mas eu não estou conseguindo entender o que está aqui. Então, às vezes, é muito complicado. Você ter que ir lendo e ao mesmo tempo já formulando coisas na sua cabeça para tentar. Você vê como tudo passa pela a maneira como a gente se expressa, né? A maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente coloca, pode favorecer ou não o entendimento das coisas, né? Então, eu acho que, enfim, não é? E aqui não é uma crítica no sentido de que, então, tô criticando você que não sabe nem falar, não sabe escrever. Tem pessoas que não tiveram oportunidade, tem pessoas que não aproveitaram as oportunidades que tiveram. Tem isso porque eu vejo, eu sou professor, eu vejo, não é, o quanto eu tenho alunos que têm muito mais condições de quando eu era aluno, com livros, com kit que o governo dá, mas a própria pessoa não aproveita as oportunidades que tem. Tem aluno que não quer nem abrir o caderno, por exemplo, né? Afe Maria, é uma coisa de louco, sabe? E depois, então, fica complicado, porque aí a pessoa não consegue realmente se expressar. Mas. E aí fica complicado, por isso que eu falo, fica complicado o diálogo, fica complicado o entendimento das coisas.
Deixei escapar para um amigo nosso em comum que dava like em todos os posts do meu ex. E ele me disse o nome dele assim, que eles estavam de rolo também, que meu namorado dizia amar ele também. Não, então tá vendo? Aqui já tá tudo errado. Provavelmente não foi você que deixou escapar para um amigo que você dava like. Então foi o seu namorado que deixou escapar isso, não é? Porque ele disse o nome dele também, disse que eles estavam de rolo também, que o seu namorado dizia amar ele. Então, tá vendo? Aqui você já se expressou também de maneira equivocada, como se fosse você que tivesse deixado escapar que dava like. Não, foi ele, o seu namorado. Inclusive que gostaria de ir para a cama com ele. Fiquei triste, mas eu não sou ciumento nem possessivo. Ele me pediu um tempo para pensar no que queria dali para frente e eu dei. Depois ele veio falar comigo, normal, que me amava, mas que estava confuso e que tinha medo que tudo isso interferisse na nossa relação. Sei que foi uma relação muito passageira, mas intensa pelos momentos. Depois, ele me entupiu de SMS dizendo que nunca me amou, que sente que estava me sufocando, que eu era uma boa pessoa e não merecia isso, então estava terminando tudo. Aí eu liguei para ele, via claramente na voz que ele estava mal também, inclusive me disse que estava doente, que não queria me ver sofrendo, que também iria sofrer e que pensaria muito em mim. Já tentei de todas as formas me reaproximar, me sinto cada vez pior, esquecê-lo me custa muito, tenho imensas dúvidas. Ele jamais sentou comigo para esclarecer cara a cara, e isso me magoa, ver que ele sempre curte as coisas do nosso amigo em comum e deixou de curtir as minhas. Hoje me ignora, não atende o telefone, não responde os SMS. Será que me enganei tanto assim? Eu investi demais nisso tudo, hoje me sinto perdido e uma coisa tenho certeza, que o amo, mas também já começo a sentir que estou me tornando possessivo, procurando sempre uma notícia dele e desse meu amigo. Ele brincou com meus sentimentos, mas também eu jamais deveria ter investido nisso, porque algo no meu íntimo me dizia que não iria dar certo. Fiquei afim e me dei muito mal. Já não consigo dormir porque cada dia tenho um sonho ou pesadelo com ele e esse meu amigo. Por favor, me ajude, estou desesperado, já não sei mais o que fazer, quero esquecê-lo, mas não consigo. Isso é amor, me sinto no fundo do poço. Meu querido, olha, primeiro que assim, ó, gente, amor em questão de uma semana não rola, né, gente? Não é amor, meu querido. Isso não é amor. Pode ter sido uma paixão, não é? E assim, ó, muita carência. Muita carência. Então, isso aqui, claro, carência não tem a ver com a sexualidade, tá? Carência não tem a ver com sexualidade. Seja hétero, seja gay, seja homem, seja mulher, seja preto, seja branco, carência não escolhe ninguém. Né? Nós temos carência independente da nossa sexualidade. Porém, tem determinadas situações que podem favorecer, contribuir para que a pessoa se sinta mais vazia e se sinta carente, como é o caso da homossexualidade. Então, quando, não é, a gente não lida de maneira saudável com a nossa orientação sexual, se a gente não tomar cuidado, é muito fácil. A gente então tem condições que elas podem, não é, aumentar, entende? Aquela sensação de vazio e, consequentemente, aquela carência dentro de nós. Então, a homossexualidade é uma dessas questões. Eu mesmo, né, lá o André do passado, eu fui muito carente. E justamente por quê? Porque eu não lidava com a minha orientação sexual, né? Não tinha ainda todos os critérios para lidar com a minha orientação.
Então, eu me tornei uma pessoa muito carente lá no meu passado. Entende? Bem no meu passado. Na minha adolescência, então, ixi, meu Deus do céu. Na minha adolescência, que eu estava trancadinho lá dentro do armário, não é? Que então aquilo parecia que era um monstro que eu tinha que, meu Deus, segurar o monstro aqui dentro para que ninguém percebesse, para que ninguém descobrisse o monstro que estava aqui dentro de mim. Então, tá vendo? Você tem uma visão errada sobre você mesmo. Você começa a achar que você não é uma anormalidade. Então, e isso pode provocar um vazio muito grande dentro da gente. Meu Deus do céu, isso pode provocar um vazio imenso. E aí, então, a hora que a gente encontra alguém, meu Deus do céu, ó lá, eu tô me sentindo extremamente vazio. Eu sinto que eu tenho algo em mim e tenho medo que as outras pessoas descubram. A hora que eu encontro alguém que se assemelha a mim, primeiro que é muito mais fácil eu me apegar a essa pessoa. Parece assim, tamo junto nessa. E aí, então, essa pessoa, eu gosto dela e eu percebo que, então, ela pode me corresponder nesse aspecto. Nossa, eu mergulho nisso aqui de uma tal maneira, tá vendo? E aí, o que era uma atração, um tesão, eu já acho que é amor, que eu não vou viver sem, entende? Tanto que, meu querido, o que aconteceu? Depois que vocês foram para a cama, é aí que o cara começou a se distanciar. Então, você tá vendo? Gente, por isso que eu digo, o dia que a gente entende que seja gay, seja hétero, seja homem, seja mulher, não importa. O que a gente tem que analisar é a atitude da pessoa. Quantos são os casos de pessoas heterossexuais que depois que foram para a cama se distanciaram, né? Homens que mostraram toda aquela empolgação pela mulher, fizeram ela se sentir uma princesa e depois que foram para a cama com ela, começaram a cair fora. Mulheres que, por sua vez, demonstravam com o cara, nossa, fizeram ele se sentir o cara. E depois que foram para a cama com ele, começaram a se afastar. Eu já li vários casos aqui, seja de homem, seja de mulher, tá vendo? Seja gay, seja hétero. Por isso que eu digo que a gente ficar reduzindo as coisas é muito complicado. Quando as pessoas falam, os homens são assim, as mulheres são assim, os gays são assim, os héteros são assim, não é? A gente se torna uma pessoa reducionista. A gente tem uma visão sempre unilateral das coisas. Então, meu querido, o que aconteceu aqui com você é o que acontece com um monte de hétero também, não é? Enfim, com o ser humano, tá vendo? Com o ser humano. Vocês foram para a cama, foi uma coisa maravilhosa, nossa, foi super. Só que aí que tá. Aí, a partir da cama, ele começou a se afastar. Entende? Tem gente que é assim. Tem gente que a pessoa empreende todos aqueles esforços até chegar na cama. Ela tem aquele desejo, aquela ânsia sexual pela pessoa. Então é como se eu quisesse aquele fim, eu tenho aquele objetivo, né? Eu sou extremamente, né? Tenho um desejo sexual pela outra pessoa, eu a quero a qualquer custo. Então, nossa, eu cerco ela a todo momento. Eu me mostro eu mostro que eu quero até eu conseguir. A hora que eu conseguir é igual a criança que conseguiu aquele brinquedo no Natal e depois ela já não vê mais graça. Ela já vai encostando ele lá. Entende? Então, a gente tem que entender que isso não nos diminui. E é por isso que a gente tem que entender a nossa própria carência, a gente tem que perceber, não é? Por que somos carentes, essa sensação de vazio, temos que detectar essas coisas em nós, porque senão a gente projeta tudo isso na outra pessoa, a gente mergulha de cabeça, sabe? Já de cara a gente já mergulha de cabeça, a gente já acredita que é sentimento, a gente já acha que é o tudo da minha vida, que sem eu não vivo. E aí a gente não consegue perceber esses aspectos e se posicionar diante disso de forma mais equilibrada possível. Então, aprendamos a identificar e aprendamos que caso isso tenha acontecido com a gente, não é? Depois de ir para a cama, depois de uma noite de um sexo
tórrido e né, eufórico, a pessoa começou a se afastar. Ai, agora eu me sinto um lixo, agora eu me sinto... Não tenho que me sentir nada, entende? Então, quer dizer, o problema estava lá, o problema não está em mim. O problema está na como a pessoa me via. A maneira como a pessoa me via. Então, se ela é uma pessoa muito sexualizada, que ela, né, quer ter as pessoas, quer dizer, como se fosse um predador. Sabe o filme Predador? Agora vai ter o lançamento, né? Enfim, quando tá passando quando vai ao ar, quando que vai ao ar? Vai ao ar dia 8 de outubro. Não sei se o novo filme do Predador já lançou, sei que tá para lançar. O Predador, eu lembro que ele caça, ele consegue as vítimas e aí ele vai pendurando, né, o dente ou o crânio, leva o crânio da pessoa, quer dizer, o símbolo. Então, tem gente que é um predador. A pessoa quer porque quer a outra pessoa a todo custo, como se aquilo fosse credenciando ela. De repente é porque ela também, né, não tem tanta segurança em si mesma, então ela precisa se apoiar no tanto de pessoas que ela leva para a cama. Ou porque pode ser uma pessoa muito sexualizada mesmo, uma pessoa que, entendeu, tem muito tesão, muito desejo, enfim. Porém, aí é que tá. Então, você tá vendo? É a maneira como ela se coloca diante da situação. O objetivo dela é levar a pessoa para a cama. Depois ela começa a se afastar, ou seja, ela começa uma nova caça. Ela começa um novo empreendimento sexual, por exemplo. Então a gente não tem que se reduzir por conta disso, né? A gente só tem que ficar esperto, perceber as situações e não se reduzir por conta disso e não projetar sentimentos em cima de quem, na verdade, só estava olhando a gente como sexo. Tem gente que nem tem consciência disso, né? Que a pessoa, ela só quer sexo e que ela, depois que tem sexo, ela começa a se afastar. Ela nem tem consciência. Ela está sendo levada sempre pelo sexo e ela própria não consegue fazer uma autoanálise disso. Tanto que ela também achava que ela gostava, que não sei o quê. E depois que vai para a cama, ela esfria, não quer mais, porque ela não faz essa autoanálise também, de que ela só está afim de sexo. E por que que isso está acontecendo? Ela não consegue fazer um mergulho dentro dela mesma, tá vendo? Então, às vezes, a gente entra em paranoia por causa de, né, problemas que a própria pessoa tem, de como ela enxerga, de como ela se posiciona diante das outras pessoas. Então, não vamos inverter as coisas, não vamos, né, nos reduzir por causa de pessoas que nos enxergaram dessa forma, que nos viram disso, e por causa de aspectos que estão nelas, certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê um like, compartilhem com seus amigos. Me acompanhem nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.